Muito bem. A gente já tem aqui o Flávio, lá do Alagoas, Flávio Franoli, que já foi nosso entrevistado aqui, participando aí pelo Facebook. Eu fico sem o chimarrão, mas... Isso é uma saudação a vocês. Tá certo. Então, Valéria, muito obrigado por ter aceito o convite, e eu gostaria que você fizesse aí uma apresentação para os nossos ouvintes, né? Quem é a Valéria, o que a Valéria faz? Sim. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente estar batendo esse papo aí, né? E parabenizar, né, Elson, pela sua tua iniciativa, né? De estar fazendo essa comunicação com a gente aí, trazendo tantas pessoas legais que tem tanto a contribuir, né? Minha nossa, se a gente pegar aí no nosso nesse grupo que trabalha a gestão das águas, né? Em todo o Brasil, né? A gente tem muito a trocar um com o outro, aprender, né? Então, eu acho que tu tá trazendo isso, né? Acho que comunicação é a palavra que te define. Obrigada por essa oportunidade. Mas, então, me apresentando, meu nome é Valéria Borges Vaz, eu sou, então, presidente do Comitê Pardo, aqui do Rio Grande do Sul, nós temos outros pardos pelo Brasil, né? E... atuo também junto ao Fórum Nacional de Comitês como segunda coordenadora adjunta. E a minha formação acadêmica, então, é economia, né? Sou formada em economia pela Universidade de Santa Cruz do Sul, tenho uma especialização em gestão de recursos hídricos e mestrado em planejamento urbano e regional. Eu trabalho na universidade, eu coordeno um núcleo de gestão pública na Unisc, que atua junto aos municípios, elaborando projetos, planos setoriais junto aos municípios, né, projetos na área ambiental, principalmente de recursos hídricos, como recuperação de nascentes, PSA, enfim, nessa área aí que a gente atua. E acho que é isso. Voltando aqui, para a gente conhecer mais, como é que você se aproximou, né? Como é que foi essa aproximação para com o Comitê de Bacias Hidrográficas? Eu faço essa pergunta para todo mundo, para mostrar para as pessoas que ainda não se aproximaram, né? Como tem os vários motivadores para uma pessoa se ligar a um comitê de bacias e que é fácil de se chegar, né? Sim, na verdade, eu me aproximei, foi já dentro da graduação, eu estava fazendo a faculdade, e aí uma das disciplinas que eu tive foi Economia do Meio Ambiente, e aí essa área me encantou, então eu estava buscando uma área que eu ia atuar no futuro dentro da minha carreira, e aí quando eu tive essa disciplina, eu me encantei, eu disse, eu quero isso para a minha vida, né, minha missão. E aí, dentro da universidade, já tinha o comitê da Bacia Hidrográfica. Eu me aproximei da presidente do comitê na época, a professora Vanderleia, que foi a que deu início, então, ao comitê da Bacia lá do Pardo, que aí, então, comecei a acompanhar os trabalhos do comitê. Aí, em 2001, teve uma seleção para ser secretária executiva, eu me candidatei, fui selecionada, então, já pelo presidente Dionei, na época, e aí comecei a trabalhar e cada vez mais apaixonada pelo trabalho e tudo mais. E aí eu fiquei 11 anos como secretária executiva, aí depois eu atuei dentro da universidade, em outros projetos, e aí em 2013 voltei, então, aí como vice-presidente, indicada já pela universidade, e aí fui aí evoluindo aí, né? E agora estou como presidente aí do comitê, tentando ajudar a nossa bacia a ser um lugar melhor, com qualidade de água, com quantidade para todos, né? Essa luta que todos já conhecem. Na tua forma de pensar e avaliar, o que está faltando para que essa paixão pela gestão das águas atinja mais e mais pessoas? O que está faltando no teu ponto de vista?
Eu acho que a gente conseguir implementar aquilo que está no plano da bacia hidrográfica, né? Se a gente tem um plano, sonha com ele, porque uma das etapas do plano é a água que a gente quer para o futuro, né? Então, eu acho que a gente não chegou nesse futuro ainda. A gente precisa fazer muita coisa, mais ações efetivamente práticas, que a gente consiga visualizar, digamos, né, no Google lá, as recuperações nas nossas áreas que estão degradadas dentro da bacia, e que a gente consiga verificar nos monitoramentos que a classe da nossa água está melhorando. Então, efetivamente, eu acho que são indicadores, né, que mostram que a gestão, de fato, ela está acontecendo. Sem isso, a gente fica sem referência, né? Então, acredito que esse é o caminho que eu acredito que seria possível. Você acha, então, que as pessoas não se aproximam da gente porque a gente está sem referência, a gente não está conseguindo levar referências para elas, é isso? Olha, eu acho que, assim, quando a gente tem as ações implementadas e a gente vê que a gente está conseguindo fazer essa gestão de fato, dando segurança hídrica na bacia que a gente tem, segurança hídrica na bacia que a gente vive, e não é uma coisa que só o comitê faz, a gente está dentro de um sistema de gestão de recursos hídricos, são vários atores também, então a gente tem que conseguir que esse elo entre todos do sistema, eles efetivamente funcionem, que é a gestão integrada. Eu acredito, é um desafio, né? Eu acho que a gente vem evoluindo ao longo dos anos, acho que sim, tem evoluções, mas que ainda a gente precisa trabalhar muito. É interessante o seguinte, que você falou de uma coisa que já se ligou a antena. E, por acaso, o Flávio também, nossa conversa foi sobre o tema, né? que é a recuperação de nascentes. E eu não vou deixar isso passar, eu quero te perguntar aí qual é a tua experiência sobre isso, porque eu, nessa condição que me coloquei aqui de eu cuido de rios, eu quero começar a cuidar dos rios pelas suas nascentes. Sim, aqui na Bacia do Pardo, nós temos uma experiência, né, que já tem aí 8 anos de trabalho, que é na Bacia do Arroio Andrés, em Veracruz, que é do PSA. Então, assim, ele foi um trabalho desenvolvido com recuperação de nascentes e que hoje tem resultados, né, que o município, nós tivemos uma estiagem muito grande, né, agora entre 19 e 20 aqui no Rio Grande do Sul, e eles conseguiram identificar que, devido às ações que foram desenvolvidas nesse projeto, eles tiveram menos prejuízo em relação à questão de abastecimento humano, né? Então, isso, e tem um acompanhamento desse projeto também, que eles melhoraram a classe da água, onde está nessa subbacia, então, do Arroio Andrés, e também reduziu custos do município, porque o município tem abastecimento municipal, ele não passou a concessão, então ele é um município pequeno, mas ele teve redução de custos, por exemplo, de um ano para outro, de R$180 mil no caixa da prefeitura, em relação à melhoria da qualidade da água, que não foi necessário, então, colocar mais produtos químicos, então, para melhorar essa qualidade da água, para levar às pessoas. Então, eu acho que isso é um resultado de monitoramento de um projeto que vale a pena investir na recuperação de nascentes, porque a população toda vai ser beneficiada, né, com os resultados de um projeto dessa natureza. Então, foram várias ações que aconteceram ao longo desses anos, né, então, que trouxeram, então, esse resultado. Quantas nascentes foram trabalhadas? Você tem uma ideia de? Olha, foi em torno de 70 propriedades rurais, né, e a ideia é chegar em 100 propriedades, então eles estão buscando, né, esse projeto, o comitê é um dos parceiros, né, na verdade o comitê é um dos apoiadores, né, e ele é um projeto que ele desperta em outros municípios esse interesse de buscar
captar recursos para fazer projetos dessa natureza. Bom, o Lauro Roque é lá do Mato Grosso, nos acompanhando aí. Então, nós temos aqui o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Alagoas e Mato Grosso. Né? Então, mas ele está dizendo aqui, recentemente tivemos a seleção de entidades para a composição do CBH Sepotuba, e sentimos, como em outros processos eleitorais, a dificuldade de conseguir sensibilizar novas entidades e membros. Essa é vamos dizer, um problema que acontece quando a gente não chega naquele ponto que você falou lá atrás. Né? A gente precisa começar a fazer algumas ações que chamem a atenção da sociedade para que o interesse apareça. Né? Eu acho que esse é um caminho, né? É claro que não é fácil isso, porque o comitê ele não é executor, né? Ele é um órgão deliberativo, né? Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos as agências, então a gente não tem um órgão executor. Então, hoje o executor ele é o Estado, né? Então, ele sobrecarrega o Estado dentro das suas funções já existentes, então, dentro dessa demanda. Então, eu acredito, tentando responder um pouco aí essa colocação do nosso colega, também que a gente precisa se fortalecer dentro da bacia. Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa primeiro. Aqueles que já estão envolvidos, né, são multiplicadores, né? Como que a gente consegue, né, fazer com que esse recado chegue a outros que tenham também interesse? Aqui na Bacia do Pardo, por exemplo, com essa função da gente não ter esse órgão executivo, a gente, ano passado, deliberou pelo comitê a criação de uma associação sem fins lucrativos de direito privado, para que ela possa fazer essa captação de recurso para executar ações do plano e também ajudar nessa mobilização que a gente precisa para essas ações de fato acontecerem. E deu certo, assim, a gente criou uma deliberação no comitê, em janeiro desse ano, essa associação AG Pardo foi criada, e aí teve todo aquele período de tramitação de CNPJ, a abertura de conta, essas questões que são legais, que referem-se a essa criação dessa associação, que está fazendo com que a gente tenha essa mobilização, e tá bacana esse processo. A gente está ainda no início, claro, né, tem todo um envolvimento aí da comunidade, mas eu acho que está sendo, assim, uma luz, assim, para que a gente se una em torno de um objetivo comum, que é captar recursos para, então, executar as ações do plano. Porque, como nós não temos a cobrança também, então, é um mecanismo da gente chamar a bacia hidrográfica atenção para aqueles projetos que são comuns. E essa estiagem que a gente viveu agora, ela traz também muito isso à tona. Se a gente não se unir pela nossa própria bacia, não adianta a gente esperar que o Estado tenha que olhar para a nossa. Por que ele tem que olhar para a nossa? Se nós temos 25, ele não tem como atender a todos. A gente tem que buscar força interna para fazer com que essas coisas aconteçam, independente de existir a cobrança, porque esses processos de implementar a cobrança, eles são demorados, eles são tensos, né? Eles geram bastante conflito, geram bastante discussões. E então, por que a gente já não aproveita o recurso que já existe na bacia? Porque muitas instituições, elas desenvolvem projetos na área ambiental. Então, quem sabe se a gente tentar mostrar que esse olhar, quando a gente investe na bacia, todo mundo é beneficiado. Então, esse é um caminho que nós estamos começando a trilhar, tentando buscar esses atores. O Laura, de novo, participa aqui dizendo assim, principalmente entidades do segmento do setor público, que estratégia podemos usar para conseguir mais atores. Cada região tem a sua particularidade, né? Então, tem regiões que o setor de usuários é mais difícil de chegar. Tem setores que a sociedade civil está mais difícil. Tem outros lugares que o poder público, né?
Mas tudo parte pelas ações. Se a gente começar a fazer ações, a gente avança muito, né? Então, aqui na minha região do Comitê Guandu, eu tenho defendido lá e foi acatado, inclusive na última reunião de diretoria, que o nosso plano de bacia precisa ter o reconhecimento por lei ou por decreto dos municípios da bacia. Então, a exemplo do que acontece aqui no Brasil, quando a gente é signatário de uma resolução da ONU ou da OMS, na Organização Mundial da Saúde. Né? Então, esse reconhecimento no nosso país é dado por uma lei ou por um decreto. Né? Então, quer dizer, porque para ter validade dentro do território nacional. E aí a mesma lógica nós levamos para essa relação com os municípios. Que se o município reconhece o plano de bacia na sua esfera municipal, todos os demais planos que tiverem no município vão considerar o plano de bacia. Se a gente não tiver essa conexão, a gente fica plano daqui, plano dali, e eles não conversam entre si. Né? Então, eu tenho defendi isso lá atrás em reunião de diretoria e venho reforçando, e na última reunião da diretoria foi acatado, e isso já vai ser encaminhado, porque o nosso plano é do ano passado, né? Uhum. Aliás, finalzinho do ano retrasado. Então, ele está novo, ele está ainda recente, né? Então, e aí, de uma certa forma, a gente começa a trazer os municípios para essa realidade daquilo que o comitê tem de melhor, que é uma avaliação, um diagnóstico, né? Todo plano parte de um grande diagnóstico que levanta uma série de coisas de uma forma integrada para a bacia. Né? Então, isso que... Aliás, falando nisso, eu vou voltar aqui no Eu Cuido de Rios 33, que foi a de ontem, a última, que eu conseguimos resgatar aqui uma conversa que começou num bar do Alemão em Curitiba. Então, falando lá com o Renato, quer dizer, conheci o Renato tomando chopp e comecei a conversar com ele sobre essa atividade, e ele comprou a ideia e já organizou lá a Associação dos Engenheiros, me faltou aqui agora. FENEAS, né? Então, Federação Nacional de Engenheiros... está me faltando o termo. Eles organizaram as associações por bacias hidrográficas. Uma coisa incrível, e a coisa começou a ganhar, porque os engenheiros começaram a se interessar e participar dos comitês, geralmente onde tem vacâncias, né? Então, ele já pode entrar de imediato. Né? Isso é uma coisa rica, que a gente está assim, vibrando com muita coisa que está acontecendo, e isso que a gente está trazendo para cá. Bom, o Lauro faz mais aqui, sentimos a mesma dificuldade que a Valéria expôs agora. Estamos tendo mais visibilidade com algumas ações com recursos do Procomitê da Agência Nacional de Água. Na verdade, a escassez de recursos nos limita muito, é verdade. A escassez de recursos, a falta de cobrança é um limitador muito grande para as atividades do comitê, né? Mas a gente vai mudar isso, né, Valéria? Eu acho que sim. A gente tem que buscar as forças internas. Eu acho que esse é um caminho, né? Quando a gente... e também, muitas vezes não adianta a gente também ter muito recurso e não ter vontade de fazer as coisas. A gente tem que unir duas coisas, né? E às vezes a gente tem que começar pequeno, né? Pode a gente pensar grande, vamos pensar no plano como um todo,
mas a gente começa pequeno, mas age rápido, não fica demorando muito para tomar alguma ação, senão as pessoas cansam também. Elas participam e não vê as coisas acontecendo. Então, fica difícil da gente também, como um mobilizador, fazer com que as pessoas continuem nos seguindo sem a gente apresentar algum resultado, né? Então, a gente precisa ter as coisas acontecendo. As pessoas, quando é que vai acontecer isso? E a agência, quando é que ela vai surgir? Então, a gente tem essa cobrança natural e muito correta das pessoas que participam dos comitês aqui no Rio Grande do Sul, porque elas querem resultado também das coisas, né? Então, a gente precisa realmente se unir. As promotorias do Ministério Público, tanto federal quanto estaduais, são importantes parceiros nessa luta, né? Então, nós estamos aqui na esperança de entrevistar o doutor José Alexandre Maximino, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é um parceiro incrível para com os comitês de bacia, com o Fórum Fluminense de Comitês de Bacia. Então, exato. Ele já me deu a data, mas eu vou segurar aqui. Aqui no Pardo, a Gepardo aqui também já recebeu do Ministério Público aqui local uma carta de apoio e também de buscar recursos do próprio MP, direcionar para essa associação para que ela possa implementar ações do plano. A gente já recebeu aqui o ok aí do MP local. Então, e essas parcerias são importantíssimas, né? Eu estou apontando aqui lá no canto, lá em cima, para o símbolo daqui da Agenda 2030, né? E eu vou trazer aqui também, já está com data marcada, para a gente falar da Agenda 2030, porque a Agenda 2030, né, os nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos do Milênio, são ferramentas importantes para a nossa incorporação nas atividades dos comitês. Então, uma das pessoas que esteve no processo de formação dos ODS na ONU, daqui do Rio de Janeiro, vai nos falar aqui muito em breve. Nós conseguimos essa oficina no último ENCOB, foi muito concorrida, para mim, a satisfação, e estou feliz da gente dar continuidade nesse processo aqui, né? Bom, vamos agora entrar aqui no nosso tema, representação e representatividade na gestão das águas. Eu no banner eu mandei gestão de recursos hídricos, né? Mas aí eu fui procurar lá no Google, né? Tem um site que vê as palavras que mais chamam a atenção das pessoas, que mais são procuradas por semana. E recursos hídricos está lá embaixo, né? Quem procura recursos hídricos? Mas a água dentro das várias palavras que eu coloquei, das 10 palavras que eu coloquei, sustentabilidade, Agenda 2030, ODS, dentro de todas as 10 palavras que eu coloquei, aqui me surpreendeu foi água. Então, a água é a única que conseguiu atingir 1 milhão de buscas semanais. Então, vamos botar água na... Maravilha. Então, vamos lá. Representação e representatividade na gestão das águas. Bem, eu acho que esse é um tema bem importante, eu acho que é o que nos une também, né? Porque todos nós somos representantes de alguém em algum comitê. Então, na verdade, é isso que nos conecta. E a representação, então, nada mais é do que o ato que a gente tem legalmente instituído para representar outros, né? Ou uma instituição, ou um grupo, ou uma categoria. E a representação, ela é, então, a representatividade, ela é, então, a nossa forma de atuar politicamente em nome, então, daqueles que nos indicaram.
E dentro dos comitês, então, a gente já tem a gente entra, então, dentro de uma categoria, dentro de um grupo, né, ou de usuários, ou da população da bacia, ou do governo. Então, esse grupo, é o que faz o comitê da bacia. Então, nós temos uma base onde a gente tem esse compromisso. Então, quando a gente está representando essas instituições, a gente tem um compromisso dentro de um grupo maior de lutar, então, por aqueles interesses daquele setor, daquele grupo, né? Então, a gente tem um nível de responsabilidade que eu acredito que dentro da representatividade ela tem uma escala. Ela vai, é como se a gente estivesse subindo uma montanha com uma mochilinha nas costas, né? Então, à medida que a gente está dentro do comitê, a gente tem algumas coisas dentro da nossa mochila que nós temos que estar lá com a nossa cartilha de representatividade. À medida que vai evoluindo, né, a gente precisa ter mais conhecimento e mais responsabilidade da nossa representatividade. No caso do nosso comitê, né, quando a gente está, e a gente sempre tem aquele fio, né, que nos conecta àqueles que a gente representa. Então, se imaginando um bonequinho subindo uma montanha com uma mochila e alguns fios conectados àqueles que ele representa. Então, assim, tentando fazer uma metáfora, né, de representação e representatividade. E dentro dos comitês, então, quando a gente está ali na nossa categoria, conversando com os nossos parceiros, daqueles que têm as mesmas ideias e estão, né, vinculados àquelas lutas, a gente tem, então, um comportamento. Quando a gente passa, então, a representar a todos, como, por exemplo, a gente entra numa diretoria de comitê, presidente ou vice, a gente tem um outro nível de responsabilidade. Daí a gente representa todos os grupos, né, tanto o grupo de usuários, como o grupo da população, como o grupo do governo. Então, eu acho que é um desafio sempre a gente estar aprendendo a fazer isso, porque a cada vez que a gente se coloca à disposição, né, quando a gente se coloca à disposição de estar em uma diretoria de comitê, a gente também está se colocando à disposição de todos os grupos que dele fazem parte. Então, acho que sempre, à medida que a gente vai galgando aí, vai trabalhando, a gente vai vendo esses níveis, essas escalas, elas vão sempre aumentando. E aí a gente tem, né, dentro aí, depois a gente está na diretoria, depois tem os conselhos, tem as câmaras técnicas, né, aí a gente tem que falar em nome de mais pessoas, a gente tem que ter mais informações. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, quando a gente está num conselho estadual, a gente tem que responder em nome de 25 comitês de bacias hidrográficas, então, assim, é uma responsabilidade que eu considero muito grande, e a gente só tem condições de exercer essa representatividade de uma forma efetiva se a gente estiver se comunicando com os nossos comitês, com o nosso, a quem a gente representa. Quanto mais a gente se comunica, mais possibilidades nós temos de fazer uma efetiva, uma responsável uma responsável representação desse grupo. Então, assim, eu acredito que é um aprendizado muito grande quando a gente vai, né? Então, quando a gente está num fórum, né? Os fóruns estaduais e o Fórum Nacional, embora eles não façam parte do sistema, eles não estão no desenho do sistema de recursos hídricos, eles são instituições importantes onde a gente tem essas trocas. Eu acho muito rica, né? E a gente que participa, que tem os nossos fóruns, a gente tem como nos ajudar uns aos outros, como exercer de uma forma melhor. Aqui a gente já criou várias ajudas, notas técnicas, para se ajudar uns aos outros de como que a gente participa representando todo mundo, né? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo. E o pico dessa montanha, eu acredito, dentro do nosso sistema, seria o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Onde a gente tem que aí representar a todos, e são no Brasil 233 comitês de bacias, 233 realidades bem diferentes, né? Onde 10 destes são comitês federais, que já têm as suas complexidades, né? Então, assim, esse trabalho, né,
ele é muito bonito, ele é muito bonito mesmo, e a gente precisa uns dos outros para conseguir fazer ele de uma forma qualificada, responsável, para que a gente tenha os resultados, porque dentro desses conselhos, que são os conselhos estaduais e o Conselho Nacional, é onde saem todas as regras, todas as resoluções, todas as normativas que nós depois temos que trabalhar. Então, ele tem uma carga, né, essa mochilinha de quem está lá em cima, no pico da montanha, né, ela fica mais pesada. Então, a gente tem que ajudar aquele que está lá nos representando a fazer um trabalho que seja de acordo com aquilo que a maioria... Claro que agradar a todos, isso é impossível, né? Não tem como atender a todos, mas que a gente tenha em mente, quando a gente está fazendo essa representatividade, que a gente observe objetivos comuns. O que é comum a todos, o que tem, né? E, claro, que aquelas especificidades têm que ser trabalhadas com aqueles que necessitam de ações voltadas para aquele assunto, para aquela área, para aquele tema. Então, acho que a comunicação é o caminho sem volta, não tem como a gente exercer esse tipo de atividade sem uma comunicação clara, transparente, organizada, para que a gente, de fato, consiga aí ter esse rol de representatividade efetiva dentro da gestão de recursos hídricos. É uma coisa interessante o seguinte, né? As decisões, né? A gente busca sempre que as decisões, para que esse representante nos represente efetivamente, de forma consensuada. Mas, quando não se consegue o consenso, aí nós temos um outro mecanismo, que é o voto. Então, o que a maioria votou é o que a gente tem que levar, né, para como a mensagem daquele grupo. Às vezes a gente perde, por exemplo, no nosso segmento perdeu, né? Tem uma luta, nosso segmento perdeu. E aí eu tenho que dizer o que, né, foi apurado pelo grupo que venceu venceu no voto, né? Então esse é um desafio incrível, né? Eu, por exemplo, eu represento, por exemplo, a sociedade civil, né? E você representa qual segmento? Também. Sociedade civil, as instituições de ensino, pesquisa e extensão. Uhum. E aí a gente tem essas cargas, né? Então, vamos levar o que a gente conseguiu tirar das discussões que a gente teve nos níveis possíveis, né? Então, vai subindo dentro dessa lógica. Isso é muito rico, né? É uma participação cidadã incrível, né? Muito, a gente aprende muito, eu acho, assim, eu acho que quando eu tive a oportunidade de estar à frente do Fórum Gaúcho de Comitês aqui, foi incrível, assim, um aprendizado que me trouxe muito disso, né, dessa questão da representação e da representatividade, o quanto que a gente tem que estar muito conectado com isso, e uma das coisas mais importantes que a gente tem disso quando a gente representa outros é ouvir, né, essa qualidade de conseguir ouvir, né? Ouvir é fundamental para que a gente possa se nutrir, né, de informações, para que a gente possa, então, tomar as decisões em nome das pessoas de uma forma mais justa possível. E uma outra coisa que eu acho importante a gente saber diferenciar, né, que a gente consiga guardar aquela nossa... que nem assim, a gente representa a sociedade civil dentro dos comitês, mas quando a gente é presidente do comitê, a gente é tudo, é usuário, é sociedade civil e é governo, né? Então, a atuação da gente enquanto na ponta de representação, ela tem que ser que ela consiga traduzir aquilo que está dentro do comitê, sem ferir A, B ou C. Né? Então, assim, ela precisa de um equilíbrio, né, para que a gente consiga de fato. E aí eu trouxe aqui um banquinho, ó, vocês estão vendo aqui, que meu pai fez para mim. Ele, na verdade, eu aprendi isso aqui com o Oscar Cordeiro, né?
numa capacitação da ANA. Ele falou assim, que a gestão de recursos hídricos é como um banquinho de 3 pés. Né? Então, se a gente tem, se um dos pezinhos não está aqui, ele não fica em equilíbrio. Então, o meu pai fez para mim, meu pai era marceneiro, né? Daí eu cheguei em casa depois da capacitação e disse, pai, eu preciso de um banquinho para mim usar. E ele fica lá na minha mesa, no comitê da bacia, e eu uso muito ele para mostrar isso, que eu acho que a gente precisa estar sempre assim, ó, com esse banquinho com os 3 pés em equilíbrio, né? Que são aí os usuários, a sociedade civil e o governo, juntos para que esse banquinho aí fique em pé, né? Que a nossa gestão integrada, ela realmente aconteça de fato. Então, eu acho que é um exercício e a gente precisa, dentro desse contexto, dessa riqueza, que nós temos uma riqueza, um capital humano dentro dos comitês, dentro dos fóruns, que é incrível, incrível, o capital humano que nós temos dentro desse nosso sistema. Então, ajudar uns aos outros, eu acho que é uma forma da gente também evoluir. Às vezes a gente quer buscar fora o que já está dentro, né? Então, assim, a gente valorizar aquilo que tem de bom entre aquilo que as pessoas já têm, já carregam com a sua história, né? Tem pessoas aí muito antigas, que valorizar esses anciãos aí que estão junto conosco, né? E também abrir as portas para os novos chegarem, né? Os novos precisam vir também para que esse sistema ele siga, né? E que a gente consiga tá passando essas coisas que a gente aprendeu para que quem quiser vir com ideias novas também possa nos ajudar a fazer um trabalho de melhor qualidade, né? Mais efetivo, democrático, justo, né, que a gente, porque a água é isso, né, a água, ela perpassa por tudo, e ela nos traz esse ensinamento, então, eu acredito que é só juntos que a gente vai conseguir evoluir. Nós estamos sendo acompanhados aqui pelo presidente do Fórum Gaúcho de Comitê de Bacias Hidrográficas. Alexandre, então tá, oi, Alexandre. Que também já foi nosso entrevistado aqui, então... mas eu quero aproveitar para perguntar assim, vocês têm uma noção do número de pessoas envolvidas com comitês de bacias hidrográficas aí no Rio Grande do Sul? Tem uma ideia de quantas pessoas o Alexandre carrega na mochila hoje? Ele carrega muita gente. A mochila dele é pesada, a mochila dele é pesada mesmo. Mas a gente sim. Isso. Não tenho ideia, é uma pergunta difícil, assim, né? Um número, assim, tentar levantar um número, né? Não saberia te responder, assim, um número exato de pessoas que estão envolvidas aqui, mas, assim... só no nosso comitê aqui, no Comitê Pardo, a gente tem 42 instituições, né, então, que fazem parte do comitê, então, dentro da bacia do Pardo, é uma bacia pequena, tem 3.600 km², mas dentro desse universo aqui, a gente tem 42 instituições hoje. A gente vai passar por um processo eleitoral ainda agora em junho, né? Vai ser a primeira eleição virtual, nós vamos ter que passar por isso, né? A gente está se organizando para fazer isso de uma forma bem tranquila, né? Mas a gente vai estar vivenciando essa nova experiência de uma eleição virtual. Então, vamos ver, esperamos que as instituições se mantenham dentro, junto com a gente, né? A gente precisa ter aí instituições para fortalecer o nosso comitê. Espero que a gente, mesmo tendo que viver essa experiência virtual, a gente não perca a participação de instituições. Isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, porque com essa transformação, eu acredito que os comitês também podem se transformar, porque tem muitas pessoas que nem todo mundo tem essa habilidade ou tem esse conhecimento virtual, então pode ser que algumas pessoas já não se sintam mais tão à vontade. Então, a gente tem que buscar essas instituições, monitorar se está participando, se não veio na reunião virtual porque não conseguiu acessar, não tinha internet. Eu acho que essa busca a gente precisa fazer agora, nesse momento sensível, né, de que a gente está aprendendo também juntos a viver esse novo momento aí.
Vamos fazer uma conta aqui por baixo, só para não perder aqui o exercício. São quantos comitês aí? 25. 25. Se a gente assumir que vamos botar em média 30 pessoas por comitê, como titulares, 30 titulares, certo? Uhum. Vamos fazer conta aqui. 30 titulares. E tem também os suplentes. Né? Então, o seu tem 40. Então, todos para baixo, 30 vezes 25, vezes 2, a gente está falando de mais ou menos 1.500 pessoas. No mínimo, né? No mínimo. 1.500 pessoas. Então, na realidade é o seguinte, aí 1.500 pessoas, aí se a gente sabe que são 1.500 pessoas, como é que é constituído? Quantas mulheres, quantos homens participam disso? Aí qual é a faixa etária? Né? Então, a gente precisa fazer esses exercícios para a gente saber com quem a gente está falando, qual é o material, qual a melhor forma de chegar nessas pessoas, como chegando nelas, como é que eu obtenho delas posições e a forma de delas verem a gestão hídrica. Então, a gente precisa fazer uma série de exercícios aí para essa nova lógica, inclusive para o processo eleitoral. Nós, aqui no Comitê da Baía de Guanabara, acabamos de fazer isso agora recentemente, já mandamos para apreciação dos membros do comitê a regulamentação do processo eleitoral, que é, vamos dizer assim, semipresencial. A gente começou ele de forma presencial, veio o isolamento social e a gente saiu adiando o prazo de mandato da nova gestão do Comitê da gestão do Comitê da Baía de Guanabara, mas a gente percebeu que não dá mais para ficar adiando. Então, a gente estava no meio, então a gente já fez todo o processo, digamos assim, de habilitação dos habilitados, nós já temos os habilitados, e fizemos toda a normatização para desenvolver os fóruns do comitê mais complexo do Rio de Janeiro, que é um comitê que tem 6 subcomitês. E aí a gente adotou que a formação do comitê ela tem que vir da base. Né? Então, ela tem que trazer as mochilas. Então, e aí o processo começa lá na base, é complexo disso, começa lá na base, né, pela definição dos titulares e suplentes lá na base, por votação virtual. Esses titulares saídos daqui, eles indicam 3 representantes, 3 segmentos, para uma fase aqui na frente, que são os 18 que vão escolher os diretores, mas também indica aqueles que vão fazer parte do comitê. Aí é um processo complexo, a gente precisou escrever tudo isso, e depois a gente pode até compartilhar na hora que terminar aqui, para que vocês possam, né, de repente, ter elementos aí para... importante. O pessoal do Rio de Janeiro fez isso aqui, então o que a gente pode melhorar, o que a gente pode adaptar para a coisa acontecer. E também fizemos uma situação para que as pessoas possam acompanhar de forma assim, online, né? Mas aquele que tiver dificuldade de acompanhar online, tendo em vista a maior abrangência do WhatsApp, as pessoas vão fazer parte de grupos do WhatsApp e elas vão poder se manifestar por WhatsApp. Então, ela faz as votações, tem um prazo, tem prazos, você vai poder votar nessa situação e tem o prazo de tanto tempo para você votar.
Então, e aí a gente vai acompanhar, aí também usando elementos do Google Forms, né? Então, que a pessoa vai responder pelo Google Forms. Então, é uma engenharia aqui para votação interessante, né? Porque a gente tem que considerar, tem muita gente mesmo que participa dos comitês e que tem alguma dificuldade de acesso à internet, né? Ou limitação do celular velho, ou interessante que nós temos uma figura aqui no Rio de Janeiro, o professor Sertan. O professor Sertan, eu chutaria assim que ele deve ter uns 80 anos. Mas é uma pessoa com um equilíbrio incrível, uma pessoa assim. E essa semana eu comecei a semana pensando assim, pô, preciso entrevistar o professor Sertan. E aí, na segunda-feira, liguei para ele cedinho, 8 horas da manhã. Professor Sertan, eu gostaria de fazer uma entrevista com o senhor. Aí ele falou, pô, Nelson, eu não tenho laptop, não, meu celular é das antigas, e eu estou sentindo necessidade hoje, com esse negócio do isolamento, de falar com a minha família, né, e tal, e meu celular não possibilita, e eu, por acompanhamento médico, não posso receber visita, porque eu falei assim, poxa, vou tentar fazer com que um netinho dele vá lá ensinar ele, né, ou fazer o... Ele falou, eu não posso nem receber visita dos meus netos. Olha que situação. Eu falei, professor Sertan, eu vou estar aqui na minha agenda, tão logo a gente termine isso, nós vamos fazer uma entrevista, nem que seja tete a tete, porque a gente precisa ter essa suas visões compartilhadas com as pessoas que atuam nessa gestão, porque ele tem uma sabedoria incrível, mas a gente tem que considerar isso nesse processo de representação e representatividade, né? Mas eu adorei esse banquinho, eu já vou fazer esse banquinho. Sim, é bem útil. Fantástico, verdade. Didático, né? Ele é didático para mostrar assim como que a gente tem que estar junto, né? Eu acho que essa é a mensagem que ele passa, que não tem saída, a gente tem que se unir mesmo para que a gente possa ter uma gestão mais efetiva, integrada, né? E que traga os resultados que eu acho que a lei traz. Não tem saída. A comunicação e essa forma de se unir é o caminho. O Lauro participa aqui de novo, dizendo, Nelson Valéria, seria interessante vocês disponibilizarem a experiência das eleições virtuais, pois estamos num processo eleitoral e precisamos de experiência de vocês. Claro? Sim, então, com certeza. Então, logo a gente conclua aqui, a gente, sim, compartilha assim. Tá? A gente está elaborando aqui ainda esse passo a passo, e aí, após a elaboração do passo a passo de como vai funcionar a eleição virtual, a gente passa para o Conselho Estadual, que tem que... É ele que homologa, então, as nossas eleições, as instituições, a diretoria do comitê, como a homologação ela vem por parte do Estado, então a gente tem que aguardar a aprovação do Estado desse passo a passo, e a partir, então, dessa construção, aí a gente pode estar disponibilizando o modelo, e ela vai ser ao vivo também, quem quiser participar, né, vai ser em junho agora, entre ali aquela semana de 18, 19, 20 vence o nosso prazo eleitoral, ele vai ser num sábado, então, naquela semana ali, desses dias vai estar acontecendo, a gente pode estar compartilhando na rede, né, para que vocês, ali no WhatsApp do grupo, para que quem quiser assistir também, para ver como é que vai funcionar também, se é possível, né, eu não sei se o sistema consegue carregar tanta gente, mas a gente tem que verificar como funciona, mas o passo a passo, com certeza, a gente pode estar compartilhando com todos para se ajudar, né, nesse mecanismo. A gente não pode esperar, eu acho que as coisas presenciais elas vão demorar um bom tempo, e nós temos que encontrar caminhos de não deixar a gestão parar em função da pandemia. Nós temos que buscar alternativas. Vou fazer um teste hoje. Convidei aqui
as pessoas que participaram do congraçamento aqui, já que eu consegui subir uma montanha enorme, passei de 200 seguidores no YouTube, 200 no Facebook. Meu Deus do céu, como é que foi difícil isso? Mas aí a gente continua agora, a nossa meta aos 500. Vamos, só no Rio Grande do Sul a gente fez a conta por baixo aqui de 1.500, então vai ser fácil, né? É isso aí. Vamos lá. Agora, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o CRRJ, fez 2 resoluções. Uma resolução normatizando a atividade do próprio Conselho Estadual e outra dando diretrizes para os comitês de bacia hidrográfica. Estas resoluções eu já compartilhei no grupo lá no grupo do WhatsApp do membro do Fórum Nacional. Então, isso já está lá. Então, como o Lauro, né, Mato Grosso ainda não tem... Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, estado do Mato Grosso do Sul, não tem ainda representante no Fórum Nacional, eu vou enviar para eles. Vou te enviar, Lauro. E aí você compartilha com a Maria Helena também, né, para que vocês tenham essa orientação de como é que foi feito aqui no Rio de Janeiro, no Conselho Estadual. Então, aí o Conselho Estadual normatizou, né, e aí a gente agora, nos comitês, segue aquelas orientações do Conselho Nacional. Então, tá ficando legal o negócio. E a gente que bom. Porque não tem outro, não tem mais volta, né? Não. É isso aí, temos que encontrar caminhos, né? Não, ele é Mato Grosso mesmo, Laura do Mato Grosso. Não é Mato Grosso. Agora me deu confusão. Tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Então, a Maria Helena é do Mato Grosso do Sul. É isso aí, acho que é isso. Agora me perdi. Bom, a gente está chegando aqui a 55 minutos de conversa. E aí, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, você fica aí à vontade e vamos caminhando para o encerramento. Ok. Não, era mais assim, acho que a gente tem muito a aprender juntos, né? Eu acho que mas é com certeza um caminho de conhecimento que eu considero dentro dessa minha trajetória. Já vou fazer 20 anos que eu estou dentro do sistema de recursos hídricos, né? Acho que eu tenho muita coisa para aprender ainda, muito, muito, muito. O Fórum Nacional tem me trazido muito aprendizados, assim, né? Eu acho que eu gosto muito de aprender um pouco, assim, como é que é a vida do outro, né, assim, nos comitês, né, como é que o comitê trabalha, como o B trabalha, cada um tem uma realidade, nós temos biomas diferentes, regiões hidrográficas diferentes, e essa riqueza toda, nosso país é rico demais, assim, a gente tem muita riqueza, né? Então, a gente valorizar o que a gente tem aqui, eu acho que é uma forma da gente também evoluir, né? E se unir para aprender um com o outro, para a gente conseguir fazer essa gestão de forma integrada, né? E participativa, como está previsto na nossa legislação. Né, se apoiando e se comunicando. Eu acho que a comunicação ela vem agora com essa força, né, que quanto mais a gente se comunica, mais a gente tem condições de fazer um trabalho melhor. Está sempre ouvindo o que tem de contribuições e fico sempre à disposição de como que eu posso contribuir e oferecer um trabalho mais qualificado, tentando atender aquilo que nós temos de comum, né, que é lutar pelas nossas águas. Acho que é isso, né, que eu teria para dizer assim, de encerramento, agradecendo essa oportunidade, né, Nelson, que tu está criando aí para a gente. Eu cuido de rio, sim, e quero continuar cuidando. Acho que enquanto que eu estiver viva, vou fazer isso. É interessante o seguinte, que esse tema, eu tive acesso a ele num dos mini cursos do INCOB lá atrás.
eu gostei tanto do tema que eu criei uma fanpage chamada Representação e Representatividade em Comitês de Bacias. Está aí no ar essa fanpage. Por uma coisa incrível, ela é mais seguida por pessoas do Rio Grande do Sul. Então, tem aí a fanpage de Representação e Representatividade, e você pode chegar lá e passar a seguir a fanpage e coloque lá a imagem do seu banquinho, porque vai ser muito interessante. Vamos lá. Esse banquinho vai ser muito legal. Bom, Valéria, foi muito bom ter você aqui nesse papo. Ele foi enriquecedor, ele traz aqui para a gente uma série de visões e metáforas interessantes, né, que a gente precisa ter para com a nossa atividade na gestão de recursos hídricos, que é uma coisa que todos aqueles que, de uma certa forma, vêm a conhecer, se apaixonam, né? Então, como uma paixão a gente não pode segurar só para a gente, vamos fazer com que ela chegue a mais e mais pessoas. E que aqueles que ainda não chegaram aqui sejam bem-vindos. A coisa é uma cachaça muito gostosa. Minhas singelas reverências, a sua participação foi fantástica. Obrigada. Isso aí, e plante água. Até a próxima. Vou deixar um recado aqui, ó. Plante água. Tá certo.